Annyeonghaseyo, Giminamieyo. Meu nome é Guilherme e hoje a gente continua o nosso desafio de sucesso. É sorte ou é esforço e mérito? Meu nome é Guilherme Silveira, bem-vinda, bem-vindo ao canal Mais Pop que K-Pop, com uma motivação de K-Pop, não de K, escrita de topic lá atrás. Eu cheguei nessa questão de mérito e sorte. Eu não tenho dúvida que sorte e azar fez parte da minha vida por muito tempo. Muitas vezes eu tive sorte de passar em segundo em algumas coisas e muitas vezes eu tive azar de ficar de próximo em alguma coisa e todas elas envolveram o meu mérito e meu esforço. Mas tudo isso junto, a combinação disso tudo, me trouxe aqui onde eu tô hoje, depois de tantos anos, e eu tô aqui para compartilhar com você um pouco dessa simulação, dessa minha visão, lembrando que eu tô baseando esse meu trabalho num vídeo do Veritasium, legal? E então vamos lá, a gente tinha parado aqui com uma simulação de um universo de pessoas com esforço próprio e com sorte, e eu queria criar uma nota para essas pessoas que levam isso em consideração. Então o que eu vou fazer é, eu vou dizer o quanto que eu vou levar em consideração, tá? O quanto que o fator sorte influencia. Por padrão, eu vou considerar que ele é 0,5%. A sorte é 0,5% da nota final. Então, candidatos gerais, olha, candidatos gerais, a sua nota final, ela leva em consideração gerais, o seu próprio esforço, vezes 0,95, isso é 1 menos fator sorte, então 95%, mais, candidatos gerais, o fator sorte vezes o fator sorte, certo? Vezes 5%. Então, 95% nota de esforço, 5% sorte. Vamos rodar? E agora a gente tem aqui a nota final dessas pessoas. Então percebe, algumas pessoas que tinham 109 foram para 107, algumas de 105 para 104, algumas de 93 ficaram em 93, algumas de 93 foram para 91, certo? Porque a gente tem que lembrar que no máximo a sorte influencia 5 pontos, né? No máximo ela influencia 5 pontos. Não só isso, já que a sorte é uniforme entre 0 e 100, da maneira que eu fiz, não tem desigualdade, que é bem irrealista, ela, em média, a gente pode esperar que ela influencia 2,5 pontos, certo? Ela dá 2,5 pontos para a gente, em média. Então, no máximo, a gente vai ter 2,5 pontos para cima ou para baixo. Meio que isso que a gente pode esperar. 2,5 é a média disso daí, né? Os 50%. Então, a gente tem metade para baixo, metade para cima, que é o 2,5. Então, não vai influenciar muito se o fator sorte for 0,05 em números absolutos entre 0 e 100. Claro, vai influenciar 5%, né? É justo que a gente colocou. Calculei tudo isso, ordenamos, devolvemos e temos aqui o nosso resultado. O que eu vou fazer? Eu vou jogar, como é um código muito grande, eu vou jogar numa função def. Gera dados, ou gera data frame de candidatos, baseado no próprio esforço, baseado na sorte e baseado no fator sorte, que é 0,05 por padrão, certo? Então tirei isso daqui, dei um tab nisso daqui, dei um return candidatos gerais, e aí a gente faz candidatos gerais, igual gera df candidatos do próprio esforço, da sorte, 0,05, e aí a gente dá um candidatos gerais.head. Beleza? Vamos ver lá? Tá lá os nossos candidatos, na verdade, as 122 pessoas que seriam selecionadas pelo próprio esforço. O que falta agora? A gente selecionar as pessoas pela sorte, né? A gente quer selecionar os dois grupos. Então o que eu quero fazer? Eu não quero só pegar aqui, ordenei, cadê aqui, ordenei pelo próprio esforço, maravilha, não tem problema. Mas eu quero também ordenar por o quê? Pela sorte. Então aqui, olha, eu tô devolvendo os candidatos gerais, sem problema. Mas se eu souber também o número de vagas, então aqui eu posso passar o número de vagas, eu já posso devolver para você o top pessoas, as top pessoas nessas notas de esforço, que é o candidatos gerais, .head, são as top pessoas por esforço. Quantas? Vagas. Mas eu quero tudo. Não, vamos trazer só o número aqui, só o número dessas pessoas, só o index. Tudo bem? Só o index dessas pessoas já vai ajudar. Vamos dar uma olhadinha, eu acho que eu acertei tudo. Vagas, vagas tá aqui. E aí essas daqui são selecionadas, as pessoas selecionadas por esforço, né? E aí a gente pode imprimir selecionadas por esforço. Vamos ver? Errei alguma coisa? Rodo. O index não tem index. Onde que não tem index? Ponto index, que eu acessei que não existe. O ponto index aqui é depois. Vamos lá.
Tá aí. Essas são as 122 pessoas selecionadas. Mas fica estranho, né, a gente trazer esses números para elas. Eu acho que fica estranho, tá? Eu acho que fica estranho. O que eu vou fazer é, em vez de começar a entregar esses números aqui, que são números, né, literalmente aleatórios, tá? Tem uma definição lá de trás, pelos quais eles poderiam ser outros, né? Se você colocasse outro seed, os números seriam os mesmos, mas as pessoas seriam outras, então seriam outros números. O que eu vou fazer é, eu vou criar um identificador para essas pessoas, tá? As pessoas vão ter um identificador de acordo com a posição que elas ficariam selecionadas por esforço. Então eu vou fazer assim, ó, aqui que eu já ordenei elas, eu vou criar um identificador que é literalmente o de 0 até N, range, len desse cara aí, candidatos gerais, tá? Então é de 0 até N, só isso. Eu vou colocar candidatos gerais, identificador, identificador. E aí eu devolvo literalmente a coluna identificador, tá? De 0 até N, tá? As pessoas têm ordenadas pela posição que elas ficariam. Então, ó, de 0 a 121, né? São as 122 pessoas com maior nota por mérito. São as pessoas que a gente selecionaria, desculpa, por esforço, né? Eu tô confundindo, às vezes falando mérito, às vezes esforço. Maravilha. O que falta fazer agora? Ordenar pela nota final, a nota que leva em consideração sorte. Então a gente teria que pegar agora esse valor aqui, ordenar sorte values por esse valor, ascending igual a false, quer dizer, eu quero decrescente, e aí eu vou fazer a mesma coisa, head vagas, identificador. Essas são as pessoas selecionadas por sorte. Não sorte, né? Mas por esforço e sorte, tá? Esforço e sorte. Então essas daqui são as pessoas selecionadas por esforço e sorte. E essa daqui são as pessoas selecionadas por esforço. Selecionadas por esforço. Tá? Vou rodar. Então a gente tem esse daqui e tem esse outro aqui. E a gente imprime os dois. Ó, temos aí 122 pessoas e outras 122 pessoas. Ó, cadê o zero? O zero foi embora. Ah, o zero não, o zero tá aqui. O zero é esse? Acho que é esse aqui, 1, 3, 2, 0. Tá aqui, ó, não foi embora. Tá muita sorte do zero. Aqui, ó, do 0, 1, 2, 3, 4 ficou igualzinho. Aqui no final a coisa mudou, hein? No final mudou. Mudaram as pessoas, a ordem das pessoas. Talvez elas estejam lá dentro, todas. Não sei. O que a gente tem que fazer? Quais estão em um e não estão no outro? Qual é o número de pessoas que está nos dois grupos? Isso é, eu quero pegar e pedir a intersecção entre dois conjuntos, selecionadas esforço e selecionadas esforço sorte. Essas são as pessoas que estão nos dois grupos, tudo bem? Eu escrevi errado, numpy.intersect 1D, de uma dimensão, tá? Aqui são as pessoas, olha aí, as pessoas que estão nos dois grupos. Vamos ver quantas pessoas, então é o len, né? Então as pessoas em comum é o len disso daqui. E aí, das 122 pessoas, quantas pessoas você acha que serão selecionadas porque tiveram sorte? Sem sorte não adiantaria. Claro, e pelo esforço, se não se esforçassem não chegavam lá, mas precisaram de sorte. De 122 pessoas, quantas pessoas você acha que precisaram de sorte? Fala o teu número. E aí? E lembra, né? Se você falar 12, é 10%. Quer dizer que 10% das pessoas que passaram por sorte e esforço. E aí? Quantas? Vamos ver? Vamos ver também o número de pessoas diferentes, certo? Que é vagas menos quantas pessoas estão em comum aí, né? Por fim, eu quero saber a proporção, que é essa porcentagem que eu falei, a proporção que foi esforço e sorte, que é o número de pessoas que são diferentes, quer dizer que não teriam entrado, dividido pelas vagas, vezes 100. E aí eu vou imprimir uma mensagenzona com tantos candidatos, pessoas candidatas, né? Gênero, tantas vagas, somente passaram por, entre aspas, puro esforço. Tem muita outra coisa, tá? Tem muitas outras coisas, por isso tá entre aspas. Não tem só a sorte, como eu tô descrevendo aqui, tem outros fatores, como as desigualdades, né? Outras diferentes passaram com esforço e sorte, né? Além disso, proporção, sorte. Eu vou colocar quatro casas decimais, tá? Então, esse porcento aqui precisaram de sorte, certo? E aí, você lembra da sua porcentagem? Das 122 vagas, quantas vagas precisaram de sorte? Quantas vagas precisaram de sorte? Não sei porque eu errei. Não é proporção sorte, é proporção esforço e sorte.
De 15 mil pessoas candidatas, 122 vagas, somente 101 passaram por puro esforço e sorte. 21 pessoas por esforço. 21 pessoas precisaram de sorte, quase 20%. 17% das pessoas que passaram precisando de sorte. Percebe? Claro, de novo, sem esforço, se ela tivesse só a sorte, ela faria 5 pontos. Né? Se fosse só sorte, não vou fazer nada, não vou preencher a prova, só tive sorte. 5 pontos pelo que a gente está fazendo. E calma, gente, isso se a sorte for só 5% que ela influencia a nossa vida. 5% que ela influencia as nossas questões que a gente está fazendo. Pensa quanta coisa pode influenciar o nosso dia, quantas coisas podem acontecer com a gente, quantas coisas podem acontecer com outras pessoas. E é claro, se distribui, né? Da mesma forma que pode acontecer comigo, pode acontecer com outra pessoa. Teoricamente de forma igual, uniforme. Mas a gente sabe que existe desigualdade em 300 níveis e essa sorte não é distribuída de forma uniforme. E aí a gente vê e aí a gente imagina, se a sorte não é distribuída de forma uniforme, quem tem menos recursos por diversas maneiras, seja financeiro, estudo, localização, seja lá o que for, vai ter menos sorte. E essas pessoas têm mais dificuldade de entrar. É óbvio que nos estudos do conjunto de dados do Enem, a gente vê essas coisas acontecendo. A gente tem aí vários estudos, pode procurar, a gente faz isso na imersão de dados, lá na Lura, em vários lugares, e a gente encontra esses dados. Mas, independente, ainda antes disso, isso daqui já mostra que só mérito, só esforço, pode ser que em 80% das vagas, só mérito, só esforço. E não tem problema, não precisa se sentir mal. Ah, Guilherme, você é besta, você tá falando que eu não me esforcei. Não tô falando isso. Tô falando que esforço precisa. E um quinto quase dessas pessoas, se essa distribuição que eu criei representa a distribuição de pontos de medicina, um quinto dessas pessoas precisou também de sorte. E é claro, você pode rodar isso, agora que tudo está escrito assim, você pode escolher outra carreira. Basta você mudar ali de medicina para uma outra. Roda tudo e você vai ver que vai dar outros números. Por quê? Porque tem um outro número de vagas e um outro número de candidatos e candidatas. E é claro, a gente precisava entender a distribuição de pontos também. Se alguém encontrar esse conjunto de dados, etc., pode compartilhar comigo que a gente corre atrás para entender isso, tá? Para poder ver mais. E é claro, ainda tem um último ponto. Isso daqui é só a primeira fase da FUVEST. Lembra que tem uma segunda fase? Para saber, se a gente olhar lá aquele nosso PDF, a gente tem o número de vagas, inscritos, tem tudo aqui, mas se você olhar aquele primeiro PDF que eu tinha mostrado, ele tem o número de convocados para a segunda fase. Você tem 2 oportunidades para a sorte e o azar te influenciarem. E de novo, se for de forma uniforme, claro, ele influencia de forma uniforme, o que não quer dizer que a sorte não influenciou. E por quê? Porque a gente não faz vestibular infinitas vezes, porque daí a sorte ia influenciar por igual todo mundo, né? Infinitamente. Mas se a gente faz uma única vez, 2 únicas vezes, a sorte influencia positivamente algumas pessoas, negativamente outras pessoas, que não é verdade. Tem muita coisa mais complicada aqui por trás. Mas só da gente ver que mérito não basta, isso cai por água, aquela frase famosa de que basta se esforçar. Não é basta se esforçar, né? A gente precisa ajudar quem tem o privilégio de ter oportunidade de ajudar outras pessoas, ajudar quem precisa, porque com dificuldade só o esforço não vai bastar. A gente precisa ajudar de diversas maneiras que a gente puder para que a gente possa balancear, porque se a sorte for de forma uniforme, a sorte influencia, mas já que a gente sabe que existe a desigualdade no acesso a vestibulares, a estudo, a tudo mais, influencia muito pior. Então a gente precisa tentar, da maneira que a gente puder, cada um de nós ajudar para balancear isso daí, beleza? Então essa é uma simulação legal e fica aí o super desafio, fazer 2 fases. Então dá para você ler aqui esse outro arquivo, tá? Então dá para ler esse outro arquivo. Esse é o outro arquivo que você tem que ler se você quiser, ou você pode extrair esses números daqui, literalmente não precisa ler esse PDF, eu acho esse PDF bem chato de ler, você pode simplesmente extrair os números daqui, pegar os números e ponto final e rodar a simulação, né? Você pode gerar uma primeira camada de candidatos, gerar o candidato, gerar a sorte, selecionar as pessoas, pegar os top pessoas X com a sorte, rodar a segunda fase da FUVEST e ver qual é o resultado que você tem aí. E aí você vai ver números ainda mais absurdos, porque percebe que tudo isso que eu estou executando uma única vez. Aí você fala, Guilherme, você deu sorte, você deu azar disso daí acontecer. Poderia ter dado 2% se você tivesse escolhido outro seed. A gente tem uma técnica também na ciência de dados para tentar diminuir isso nas simulações. Eu estou fazendo tudo através de simulação, certo? Então o que eu posso fazer, ao invés de rodar isso daqui uma única vez, né, essa geração aqui uma única vez, eu rodo isso diversas vezes. Então esse é o meu outro desafio. Meu outro desafio que é rodar N vezes.
e ver que o problema continua lá. E eu digo problema aqui no sentido de que é um problema a gente defender e justificar a desigualdade através de mérito e esforço. Difícil dizer do tipo, a pessoa não se esforçou o suficiente, a pessoa se esforçou, ela não teve, de repente, os mesmos recursos e privilégios, ou teve azar. Beleza? Espero que você tenha gostado e a gente corre atrás desses desafios numa próxima oportunidade. Annyeong-haseyo.